Olá, vamos mais um vídeo do canal Por Dentro da Matemática. Desta feita, nós estamos mais uma vez com atividades aqui no município do Jordão, no Acre, e trabalhando alguns exercícios e algumas teorias de matemática envolvendo, nesse caso agora, a função modular, equação modular e inequação modular, para a turma de matemática, de licenciatura em matemática aqui do Jordão, no interior do Acre. Vamos às atividades. Se você puder se inscrever, outros vídeos vão vir e vamos crescer esse canal. Um grande abraço, vamos às atividades. Então, essa questão número 1, você pode encontrar o gráfico a partir da lei de formação, não tem problema. Mas como ele deu a lei de formação e deu alguns itens para você verificar qual desses itens representa essa lei de formação, então eu acho muito mais interessante você testar as informações do gráfico. Então, por exemplo, no gráfico, a gente consegue observar, por exemplo, que nas letras A, C e E, letra A, letra C e letra E, ele diz que essa função passa pelo ponto de coordenadas 1 e 2. Ou seja, na letra A, quando x é 1, ele está dizendo que y é 2, na letra C também, e na letra E também. Né? Quando x é 1, o y está sendo 2. Então, por exemplo, se eu substituir o x por 1 e o resultado não for 2, então a resposta ou é letra B ou é letra D. E a informação está dizendo que quando x for 1, a resposta vai dar menos 2. Então vamos testar nessa função, substituindo o x por 1. Então, se o x for 1, no lugar do x eu vou substituir por 1, então vai ficar módulo de 1 mais 1, menos módulo de 1 menos 1. Então, isso seria, a imagem de 1 ficaria módulo de 2, menos módulo de 0. O módulo de 2 é 2, o módulo de 0 é 0, 2 menos 0 dá 2. Então, é verdade que quando x for igual a 1, o y vai dar 2. Então, eu já posso excluir as letras D e B. Tá? Então fica entre as letras A, C e E. Mas qual a outra informação que as letras A, C e E informam? As letras A, C e E informam um outro ponto. Por exemplo, na letra A, quando x for menos 1, vai dar 2. Já na letra C, quando x for menos 1, dá menos 2. Tá? Então, e na letra E, quando x for menos 1, vai dar 2 também. Agora, trocando a câmera um pouco de lugar, né, a letra B e a letra D são falsas, né? Vamos testar agora as letras A, C e E num outro ponto. Tá? Então, observem que nas letras A, C e E, eu também posso testar o x igual a menos 1. Quando o x for igual a menos 1, qual deve ser o valor de y? Então, qual é a imagem de menos 1? Substituindo o x por menos 1, então fica módulo de menos 1 mais 1, menos o módulo de menos 1 menos 1. Então, eu simplesmente substituí o x por menos 1, onde tinha x aqui na função. Então, a imagem de menos 1 vai ser módulo, isso aqui vai dar 0, menos módulo, menos 1 e menos 1 dá menos 2. Isso, então, fica módulo de 0 é 0, menos módulo de menos 2 é 2, e 0 menos 2 dá menos 2. Observem que não faz o jogo de sinal. Primeiro você faz o módulo, que o módulo de menos 2 é 2, e esse menos aqui foi repetido. Então, significa que esta função passa pelo ponto x igual a menos 1 e y igual a menos 2. Bom, x igual a menos 1, o y dá menos 2, a letra A está fora. Porque quando x é menos 1, o y dá 2. Na letra E, quando x for menos 1, o y também dá 2. Então está fora a letra E. Sobrou para a letra C, e é verdade. Ó, quando x for menos 1, o y é igual a 2. Resposta para esse exercício, letra C. Então, neste caso em particular, tá, foi dada a lei de formação e foram dados alguns gráficos para verificar qual desses gráficos é a representação geométrica desta função dada por essa lei de formação. Então, nesse caso, fica muito mais cômodo, muito mais fácil você fazer somente a testar alguns valores que são dados na lei de formação. Tudo bem? Então, encerramos aqui a primeira questão. Vamos lá, então, para a questão número 2. Questão número 2, são dadas duas funções, ele quer exatamente a representação gráfica, ou o esboço gráfico da composta dessas duas funções. Então, vocês já estudaram função composta, né? Sabem que a composição da função f com a função g de x representa exatamente você tomar a função g de x, ela é interna, né? A função que está do lado esquerdo sempre fica sendo a função externa, e a função do lado direito fica sendo a função interna. Objetivamente, qual é esse significado? Significa que a função g você vai substituir dentro da f. O que é substituir a função g dentro da f? É pegar essa expressão, que é da g, e substituir dentro do x na função f. Então, a função f, composta com g, é substituir a função g dentro da f, mas a função f ela é um módulo, então vai ficar o módulo
dessa expressão da função g que vai para dentro da função f, né? Fica sendo interna, x ao quadrado menos 2x menos 8. Então, o que o exercício quer é que façamos a representação gráfica dessa função f composta com g, que é a composta de uma função quadrática. Então, nesse caso, vamos fazer isso aqui. Vamos lá para o PowerPoint, para a gente dar uma olhada e ver de que maneira isso vai, de que maneira isso vai ser resolvido. Bom, observem que a dica que eu dou aqui para representar o gráfico de uma função com módulo, inicialmente eu aconselho você esquecer esse módulo. Vou trabalhar aqui com a função composta sem o módulo. E aí, depois que você faz exatamente o gráfico da função sem o módulo, que é de uma função quadrática, você simplesmente aqui vai trabalhar a definição de módulo, né? Então, na definição de módulo, a gente sabe que o módulo de x vai ser o próprio x, se o x for maior ou igual a zero, e vai ser menos x se o x for menor que zero. Então, o módulo de x, ele é assim, né? Ele é ele mesmo, sempre que esse x for maior ou igual a zero. E ele vale menos ele sempre que ele for menor que zero. Muito bem. Trabalhando o gráfico dessa função como sendo uma função quadrática, né, alguns pontos principais eu vou precisar aqui para uma representação, para um esboço gráfico. Né? Esse C, né, o valor de C na função quadrática é exatamente o local, ou seja, o ponto onde o gráfico intercepta o eixo y. Então eu posso considerar que o ponto de coordenadas 0 e menos 8, ele é um ponto desta função, que é exatamente o local onde esta função vai interceptar o eixo y. Para interceptar o eixo x, nós vamos atrás dos zeros da função. Então, eu vou pegar a função e vou igualar a zero. Então, deixa eu trocar aqui pela cor branca, que fica melhor. Eu vou pegar a função x ao quadrado menos 2x menos 8, vou igualar a zero. Igualando a zero, eu vou atrás exatamente dos zeros da função. Então, a gente pode fazer aqui por Bhaskara, né? O delta b ao quadrado menos 4ac. 4 vezes 1 vezes menos 8. Então, o delta aqui fica sendo 4 mais 32. Então, o delta é 36. O x seria menos b, então seria menos o menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 36, que é 6, sobre 2 vezes a, que é 2. Então, a primeira solução para x seria 2 mais 6 para 2, isso dá 8, para 2, 4. Segunda solução seria 2 menos 6 por 2, que dá menos 4 por 2, que dá menos 2. Então, essas são as raízes, são os zeros da função. Então, essa é uma função quadrática que intercepta o eixo x duas vezes. Nós podemos olhar aqui para esses dois valores de x, né? O x-vértice ele é a média aritmética entre essas raízes. Então, se eu fizer a média aritmética entre as raízes, eu encontro que o x-vértice é igual a 1. O y-vértice fica mais fácil agora tendo o x-vértice. Eu posso pegar esse x-vértice, substituir diretamente na função, onde tiver x eu coloco mais 1, e eu encontro exatamente o y-vértice. Então, se no lugar do x eu substituir por 1, lá na função fica 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1, menos 8. Isso dá 1 menos 2 dá menos 1, menos 8, isso vai ser menos 9. Então, o vértice da parábola tem coordenada menos 9 e 1. Essa função intersecta o eixo x em dois pontos, né? Num ponto Q de coordenadas 4 e 0, e num ponto R de coordenadas menos 2 e 0, que s'ão as raízes, né? São x' e x duas linhas que nós encontramos. Muito bem, então qual é o aspecto do gráfico dessa função quadrática? Né, observando essas características. Né? Então, voltando aqui, eixo x no menos 2 e no 4. Eu vou fazer um aspecto gráfico aqui, não eu vou tomar essas medidas aqui como bem traçadas, tá? O máximo que eu puder aqui deixar com valores próximos aos reais, né? Aos valores reais eu vou deixar. Então, menos 2 e 4. E o vértice dela deu menos 9 e 1 não, né? 1 e menos 9. Vamos corrigir isso aqui, né? O valor de x e de y foram trocados aqui. Então, 1 para x e menos 9 para y. Não é x e y, né? Bom, 1 e menos 9, então 1 para x, eu vou tomar o menos 9 como um valor mais ou menos aqui, tá? Então é um aspecto gráfico, um esboço gráfico mais ou menos. Então esse é o vértice da parábola, que é o menos 9. Nós comentamos que eu troquei, intersecta o eixo y no ponto 0 e menos 8, né? Então 0 e menos 8 seria bem aqui próximo do 9. Eu teria que passar aqui por esse ponto. Então aqui de vermelho eu vou fazer mais ou menos aqui o aspecto gráfico dessa função, né? Passando aqui o eixo y pelo menos 8, indo até o ponto de mínimo, que é 1 e menos 9, depois subindo de novo para tocar o eixo x novamente no número 4, já que essas são as raízes, né? Menos 2 e menos 4. Bom, só que nós estamos trabalhando com módulo. E na função modular, o que acontece? Na função modular, para esse exemplo aqui, o módulo não vai ser negativo. Então, o que nós vamos fazer é pegar a parte que é positiva nessa função, vou pegar uma cor aqui que eu possa trabalhar, vou pegar a parte que é positiva nessa função, e vou transformar essa parte em
eu vou manter essa parte positiva. Então, essa parte que é positiva, eu vou manter. Então, está acima do eixo x, mantém. Está acima do eixo x, mantém. Em compensação, a parte que está abaixo do eixo x, que é aqui essa parte, né, parabólica que está abaixo do eixo x, nós vamos fazer com que ela troque de concavidade e ela venha aqui para baixo. Então, um aspecto gráfico, tá, gente? Aqui ficou um pouco torto, mas deixa eu, mesmo sendo um aspecto gráfico, deixa eu melhorar essa representação, né? Então, isso vem aqui e deixa eu puxar por esse outro lado. Esse é o aspecto gráfico dessa parábola. Essa parte que está de vermelho mais forte. Bom, uma observação que nós podemos chamar aqui a atenção é que o ponto de mínimo da parábola era 1 e menos 9. Então, é claro que se a concavidade mudou aqui nessa parte de baixo, esse ponto agora passa a ser 1 e mais 9. A parábola intercepta o eixo y na ordenada menos 8. Então, se intercepta o eixo y na ordenada menos 8, agora vai interceptar na ordenada 8. Então, esse é o gráfico da função que foi pedido exatamente na questão número 2. Então, encerramos aqui mais uma questão. Vamos para a próxima. A próxima questão agora envolve equações modulares. Nós temos aqui essa quarta questão, cujas equações são módulo de 2x menos 3 igual a 5 e depois o módulo de 2x ao quadrado menos 1 mais x igual a 0. A letra A é um pouco mais simples. Vamos lá para o PowerPoint resolver essa questão da letra A. Então, no módulo de 2x menos 3 igual a 5, como que se faz a resolução desta equação? Módulo 2x menos 3 igual a 5. Vamos lembrar aqui a definição de equação modular. O módulo de x é igual a A, considerando A um número positivo, se somente se o x for igual a A ou o x for igual a menos A. Então, o nosso A da vez aqui é o 5. E o nosso x não é apenas x, é módulo de 2x menos 3. Mas não tem problema, tá? Continua do mesmo jeito. Continua do mesmo jeito. Então, vamos trabalhar o 2x menos 3 como se fosse x e o A como sendo 5. Então, isso ficaria 2x menos 3 igual a 5, que seria o A, ou 2x menos 3 igual a menos 5. Caímos, então, em duas equações simples do primeiro grau, né? Então, essa daqui, se eu somar 3 de ambos os lados, nesta equação, vou ficar com 2x do lado esquerdo, mais 3 menos 3 dá 0, e do lado direito vou ficar com 8. Se eu dividir os dois lados dessa equação por 2, então eu vou ter x igual a 4. Claro que eu resolvi aqui utilizando o método de equilíbrio entre os lados de uma equação, como se fosse uma balança. Mas isso não impede você fazer pelo método tradicional, né? Aquele que aparece bastante nos livros didáticos e muitos professores da educação básica utilizam, né? Então, o menos 3 está do lado esquerdo, passa mais 3, né? Que na verdade não é isso, né? Mas é importante que se saiba encontrar a solução utilizando aí técnicas, mas eu prefiro utilizar o método de que uma equação é uma balança equilibrada com dois pratos, né? Então, isso seria 2x igual a menos 2, x igual a menos 1. Então, essas são as raízes dessa equação. Observe que nós podemos tirar a prova e verificar se isso é verdade. Se no lugar do x eu substituir por 4, isso tem que dar uma sentença verdadeira. Então, vamos lá. 2 vezes 4 são 8. O 8 menos 3 é 5 e o módulo de 5 é exatamente 5, que é o que está fora do módulo. Então, não tem problema aqui com 4. Se o x for menos 1, também não vai ter problema. 2 vezes menos 1 dá menos 2. E menos 2 somado com menos 3 dá menos 5, mas o módulo de menos 5 também é 5. Então, não tem problema com menos 1. O conjunto de solução dessa equação é menos 1 e 4. A letra B da atividade que nós vamos fazer, ela já dá um pouquinho mais de trabalho. Observe a letra B, é o módulo de 2x ao quadrado menos 1 mais x igual a 0. A forma que ela se apresenta é diferente, tá? Então, vamos lá para o PowerPoint, módulo de 2x ao quadrado menos 1. Próximo aqui, PowerPoint, letra B. Deixa eu trocar aqui a cor. Módulo de 2x ao quadrado menos 1 mais x igual a 0. Observem que, nesse caso, essa expressão ela não está na forma que nós trabalhamos a letra A. Então, na letra A, eu tinha exatamente fora do módulo um número, e nesse caso eu não tenho. Qual é a ideia aqui? A ideia é que nós possamos utilizar a definição de módulo, né? O módulo de x é ele mesmo, se ele for maior ou igual a 0. E vai ser menos ele, se ele for menor que 0. Então, vamos pegar o 2x ao quadrado menos 1 e trabalhar ele nas duas possibilidades, sendo ele mesmo. Então, fica 2x ao quadrado menos 1 mais x igual a 0. E vamos resolver. E a outra possibilidade, ele sendo 2x ao quadrado menos 1, sendo menos ele, tá? Mais x igual a 0. E vamos resolver as duas partes. Observação para esse caso, que no final,
é importante que a gente faça a prova real, faça a verificação como nós fizemos no item anterior. Então, ajustando aqui essa equação do segundo grau, ficaria 2x ao quadrado mais x menos 1 igual a zero, deixando ali no padrão A, B e C. Resolvendo aqui pela fórmula de Bhaskara, eu tenho que delta é b ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é menos 1. E aí, com conta simples, a gente encontra aqui que o delta é igual a 9. O x é igual a menos b, dá menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 9, que é 3. Raiz quadrada de 9, que é a raiz quadrada de delta, que é 3. Dividido por 2a, cuidado, aqui o a é 2, 2 vezes 2, 4. Então, a primeira solução seria, digamos, menos 1 e menos 3 daria menos 4, dividido para 4, isso é menos 1. Segunda solução, menos 1 mais 3 são 2, e 2 para 4, isso é meio. Fazendo a verificação, se no lugar do x eu substituir por cada um dos valores que foram encontrados, vamos testar o menos 1. Substituindo o menos 1, ficaria módulo de 2 vezes menos 1 ao quadrado, menos 1, mais menos 1, isso tem que dar zero. Vamos ver se isso vai dar zero. Então isso ficaria módulo, menos 1 ao quadrado dá 1, positivo vezes 2 vai dar 2, 2 menos 1 dá 1, então fica módulo de 1, mais o menos 1 que está fora, isso vai dar zero, sem problema, o menos 1 é solução. O problema é que o meio, dá um probleminha aqui no meio. Se eu substituir o x por meio, isso fica duas vezes. No lugar do x substituindo por meio, meio ao quadrado dá 1/4, menos 1, mais o próprio x, que é meio. Dentro do módulo, eu vou ter 2 para 4 vai dar meio aqui, então fica dentro do módulo meio menos 1, mais esse meio que está fora. Então ficaria meio menos 1, que dá menos meio dentro do módulo, mais meio. Módulo de menos meio é meio, com mais meio, dá 1 inteiro. Teria que dar zero. Na equação teria que dar zero. Então, o meio está fora da solução desta equação. Então, só o menos 1. Na outra parte vai acontecer a mesma coisa. Tá? Então, resolvendo aqui a outra parte da equação, ficaríamos então com menos 2x ao quadrado, mais 1 mais x igual a zero. Menos 2x ao quadrado mais x mais 1 igual a zero, né? Ajustando aqui a equação. Nesse caso, fazendo delta, eu vou deixar essas contas para vocês, vai dar o mesmo 9, tá? O x igual a menos b daria menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 9, que é 3, dividido por 2a. O a sendo menos 2, fica menos 4. Então, a primeira solução, o x' vai ser mais 1, e o x duas linhas vai ser exatamente meio. Substituindo esses valores lá na equação, tá? Substituindo, na verdade, menos meio, né? Fica menos 1 mais 3 dá 2, 2 para menos 4 dá menos meio. Substituindo esses valores na função, vocês vão observar que o número 1 vai dar falso e o número meio o menos meio vai dar verdadeiro. Então a solução dessa equação vai ser o menos meio que nós encontramos nessa segunda parte, e na primeira parte nós encontramos o número menos 1. Então essa é a solução. Cuidado que eu peço para vocês terem. Quando for esse tipo de equação, onde a variável está toda dentro do módulo, nós não temos o caso mais básico, que é simplesmente módulo de x igual a, faça o teste das raízes encontradas. Faça um teste das raízes encontradas, que pode acontecer, isso não vai acontecer sempre, pode acontecer de um determinado valor de x não ser solução da equação. Então terminamos aqui, mais uma questão. Bom, então vamos para mais uma questão. A gente vai pular a questão 4 da lista de exercícios, vamos para a questão número 5, que envolve exatamente uma inequação modular. Então, uma inequação modular, você vai precisar observar qual o tipo dela. Nesse caso, ela é uma inequação da forma maior que, né? Então, uma inequação da forma maior que, o que você vai fazer? Vamos observar quais são as definições. Nós temos dois casos, né? Nós temos quando o módulo de x é maior do que a. Claro, eu estou considerando aqui o a um número positivo, tá? Então, a inequação vai ficar x menor que menos a, ou x maior do que a. Então, se o módulo de x é maior do que a, isso implica que o x é menor que menos a, ou o x é maior do que a. Se o módulo de x for menor do que a, então a definição nos diz que o x vai estar entre menos a e mais a. Então, na atividade que está proposta, nós temos o módulo de x mais 1 maior que 3. Módulo de x mais 1 maior do que 3. Nesse caso, nós estamos com o primeiro tipo de inequação. Então, módulo de x mais 1 maior do que 3, nós vamos ficar com x mais 1 menor que menos 3.
ou x mais 1 maior do que 3. Dessa forma, nós resolvendo cada uma das inequações, vamos ficar com x menor do que menos 4 ou x maior do que 2. Então, a nossa solução, ela passa por esses valores de x aqui. Aqui nós temos o zero, são valores menores do que menos 4 e maiores do que o número 2. Né? Menores do que menos 4 são x, são esses valores de x, maiores do que 2, aberto também depois exatamente para o número 2. Então, x menor do que menos 4 ou x maior do que 2, nós observarmos nas alternativas qual vai ser, né? Menor do que menos 4 e maior do que 2, exatamente a letra D, né? X menor do que menos 4 ou x maior do que 2. Não, não é a letra D, a letra D está E, né? A letra D está E. Então, a resposta é menor do que menos 4 e maior do que 2, a resposta é letra B.